a gente trouxe uma história bem legal para contar para vocês. Mas eu acho que vocês conhecem essa história. Então a gente vai contar elas para ver quem conhece, tá bom? Ó, a gente vai fazer uma brincadeira. Não, faz aqui embaixo mesmo. Eu acho que lá em cima vai... Daí. Ó, eu coloquei algumas bolinhas aqui no chão. E agora a gente vai fechar o olho da Yasmin. Porque a Yasmin não vai ver nada. Quando a gente tá de olho fechado, a gente vê alguma coisa? E vocês vão ajudar a Yasmin a pegar todas essas bolinhas que tá no chão, tá bom? Mas ela vai precisar da ajuda de vocês. Vocês têm que ajudar ela a pegar todas as bolinhas. E ela vai estar com o olho fechado. E aí vocês vão ter que falar pra ela, vai pra lá, Yasmin. Vai pro outro lado, Yasmin. Tá bom? Vocês vão ajudar? Então vamos fazer. Peraí. Deixa eu pegar a blusa pra tampar o olho da Yasmin. Segura aqui. Tá vendo alguma coisa, Yasmin? Não. Tá vendo nada, né? Agora, vocês vão ajudar. Eu vou colocar a Yasmin ali e vocês vão ajudar ela, tá bom? Vem cá, Yasmin. Ó, a Yasmin vai ficar aqui e a gente vai ajudar a pegar todas as bolinhas. Mas ela tem que pegar todas, tá bom? Vai. Pode andar, Yasmin. Calma, todo mundo tem que estar no seu lugar, senão não dá pra gente brincar. Pronto. Vem cá, Yasmin. Vem cá, Yasmin. Poxa, gente. Vocês viram que a Yasmin só conseguiu pegar uma bolinha? A Yasmin só pegou uma bolinha. Mas, ó, a gente tinha uma, duas aqui na minha mão, 3, 4 E a quinta? e 5 bolinhas. Mas a Yasmin só pegou quantas bolinhas? Só pegou uma bolinha, certo? Então sobrou outras 4 bolinhas pra Yasmin pegar. Obrigada. Sobrou 4 bolinhas pra Yasmin pegar, mas era pra Yasmin pegar quantas bolinhas? Era pra Yasmin pegar todas as bolinhas, não era? Vocês, quando a gente... Nessa dinâmica, o que a gente quis mostrar pra vocês? Que quando a gente escuta a voz de Deus, a gente consegue achar o caminho pra gente seguir. Então, quando a gente tem um amiguinho na escola que tá triste, ou a gente tem um colega que não tá muito bem lá na casa dele, mas a gente escuta a voz de Deus falando com a gente, olha, vai lá e dá um abraço no amiguinho, a gente consegue fazer o que é certo, certo? E quando a gente não escuta a voz de Deus? A gente desvia do caminho. A gente desvia do caminho, não é, Yasmin? É. E Deus fica triste. Então, a Yasmin tinha que pegar todas as bolinhas, mas ela não conseguiu pegar todas as bolinhas. Mas, se cada um falasse um pouquinho de uma vez, a Yasmin tinha pego todas as bolinhas, certo? Assim é a voz de Deus com a gente.
a gente escuta a voz de Deus, mas muitas das vezes tem várias outras coisas ao nosso redor. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas quando a gente consegue prestar atenção na voz de Deus, a gente consegue pegar todas as bolinhas, certo? Então, o culto de hoje a gente vai falar sobre fé. E a gente trouxe uma historinha bem legal para contar para vocês. Quem gosta de historinha? Eu também gosto de historinha. E quem gostou da brincadeira? Então agora a gente vai continuar e vai contar a historinha, né, Yasmin? É. A Bíblia conta pra gente, em Marcos, do capítulo do 21 ao 43, aí duas histórias bem legais. Quem quer ouvir a história? Mas tem que ficar bem quietinho, porque senão vai perder a história. Quem aqui já ouviu uma história e perdeu metade da história porque não conseguiu ficar quieto? Eu também. Então a gente tem que ficar bem quietinho para ouvir a história, tá bom? A Bíblia fala pra gente em Marcos a história de um homem e de uma mulher. A Bíblia fala que quando Jesus chegou do mar com os seus discípulos e ele entrou na cidade, veio uma multidão falar com Jesus. Imagina, se Jesus tivesse... Jesus tá aqui, certo? Todo mundo corre para falar com Jesus, porque é bom estar na presença de Jesus, não é? A mesma coisa aconteceu. Todo mundo viu Jesus e ficou feliz que Jesus estava lá. Então eles foram até Jesus. E a Bíblia fala que chegou um homem em Jesus chamado Jairo. Não é, Yasmin? É. E esse homem, a Bíblia fala que Jairo, ele era uma pessoa muito importante. Ele era um dos mestres da sinagoga. Quem aqui sabe o que é sinagoga? Sabe o que é sinagoga? A Bíblia fala que a sinagoga era um lugar onde as pessoas importantes elas estavam. Então, a sinagoga era, por exemplo, uma grande igreja, vamos falar assim. E aí as pessoas que eram importantes naquela época, elas iam até a sinagoga. E Jairo era um dos mestres da sinagoga. E aí ele chegou em Jesus chorando, e a Bíblia fala que ele se colocou diante de Jesus e falou: Jesus, a minha filha está doente, e ela está quase morrendo. Imagina se tivesse alguém bem doente morrendo. A gente não ia ficar muito triste? Então Jairo foi e chegou até Jesus e falou: Jesus, a minha filha está muito doente. Eu preciso que o Senhor me ajude, né? É. E aí, quando Jesus chegou e falou: vamos até a sua casa. Jairo acreditava que se Jesus somente tocasse na sua filha, ela seria curada. Então Jesus seguiu com Jairo até a casa dele e foi ver a criança. Só que no meio do caminho aconteceu uma outra coisa. Quem aqui sabe o que aconteceu? Conta pra gente, Yasmin, o que aconteceu. Aconteceu que uma mulher, ela sofria por 12 anos de um fluxo de sangue e ela viu que lá tinha muita pessoa e ela acreditava que se ela apenas tocasse nas roupas de Jesus, ela seria curada. Então ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Então Jesus falou: quem me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Aí os discípulos falaram: mas Senhor, aqui tem muitas pessoas te apertando. Muitas poderiam ter te tocado. Mas Jesus falou: não. Novamente, quem tocou em mim? Aí a mulher, muito assustada, viu que Jesus estava falando dela, se dobrou, se colocou aos pés de Jesus e falou o que ela tinha feito. E Jesus falou: filha, vá, porque sua fé lhe salvou. Exatamente. Jesus encontrou essa mulher que ela estava doente há muito tempo, que nem a Yasmin falou. E ela acreditava que se ela só tocasse em Jesus, ela seria curada. Então ela tocou em Jesus e foi curada. E aí Jesus falou para ela: filha, vá. Ela foi e Jesus falou: sua fé lhe salvou. A sua fé te salvou. Então, Jesus continuou o caminho. Vocês acham que a história terminou por aqui? Quem aqui lembra para onde Jesus estava indo? Para onde Jesus estava indo? Peraí. Para a cruz? Não. Para onde Jesus estava indo? Para casa daquele homem que ele falou que a filha dele estava doente. Exatamente. Jesus estava indo para a casa de Jairo. E aí, quando Jesus chegou, ele passou pelo caminho e no caminho ele encontrou quem? Quem sabe quem Jesus encontrou no caminho? Quem Jesus encontrou no caminho?
É o cara que a menina falou. O cara que... A menina falou de sangue. Exatamente. Jesus encontrou no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue. A mulher que estava doente e ela foi curada, certo? Então Jesus terminou o caminho, porque não acabou a história ainda. Então quando Jesus terminou o caminho, Jesus chegou até a casa de Jairo. Só que, adivinha o que tinha acontecido quando Jesus chegou lá? O que tinha acontecido, Yasmin? Jesus entrou lá na casa com o pai com a mãe e o pai, que era o Jairo. Aí eles saíram chorando de lá, falando que a filha de Jairo tinha morrido. E Jesus falou: apenas creia, sua filha não está morta, ela apenas dorme. Todo mundo começou a rir de Jesus. Exatamente. Quando Jesus chegou lá na porta da casa de Jairo, a Bíblia fala que tinha um monte de pessoas lá e eles estavam chorando, falando que a filha de Jairo tinha morrido. Só que quando Jairo foi buscar Jesus, a filha dele estava doente, mas ela não tinha morrido ainda. E quando eles chegaram lá, eles falaram que a filha de Jairo tinha morrido. Então, Jesus foi lá e falou bem assim: não, ela não morreu, ela só dorme, não temas. Mas as pessoas começaram a dar risada de Jesus, porque elas falaram: como assim ele falou que ela não morreu? Ela morreu, a gente viu que ela morreu. Então Jesus foi e entrou dentro da casa de Jairo com Pedro, Tiago e João. Com quem que Jesus entrou na casa de Jairo? Exatamente, com Pedro, Tiago e João. Então, em um ato de fé do pai da menina, Jesus foi lá, colocou as mãos sobre ela e ela foi curada. Ela levantou. E a Bíblia fala que todas aquelas pessoas ficaram muito felizes porque ela tinha ficado bem. Então, Jesus falou bem assim para Jairo. O que Jesus falou? Não temas, quem sou eu? Creio somente. Alguém sabe por que Jesus falou isso? Por quê? Exatamente, para ressuscitar. Porque Jesus falou para ele que aquilo que a filha dele estava tendo não era para que ela morresse, mas era para que Jesus mostrasse a glória dele, certo? Tanto que quando Jesus entrou lá, a menina ressuscitou. Não foi, Yasmin? Isso mesmo. E com toda essa história, qual é a importância da gente ter fé, Yasmin? A importância da gente ter fé é que a gente deve acreditar em Jesus e pra gente ter fé a gente tem que orar, jejuar e ler a Bíblia. A Yasmin falou algo bem legal aqui. Quem escutou o que a Yasmin falou? Então, pra gente ter fé, o que a gente precisa fazer? Exatamente. Jejuar, orar e ler a Bíblia. Quem aqui sabe o que a gente está fazendo na igreja 21 dias? O jejum. Certo, o jejum da vitória. E quem aqui está fazendo o jejum da vitória? Quem está fazendo o jejum? Eu estou fazendo o jejum também, e Yasmin também. Quando a gente ora, jejua e lê a Bíblia, a gente está mostrando para Deus um ato de fé, certo? E quem aqui sabe o que é ter fé? Vocês sabem o que é ter fé? Ter fé é acreditar nas coisas que o Senhor pode fazer antes mesmo dele ter feito, certo? Eu acredito que o Senhor pode curar. Então isso é ter fé. Coloca o versículo para mim. A Bíblia fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Vamos repetir? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. E a certeza das coisas que não vemos. Exatamente. A fé é você confiar naquilo que você espera.
e a certeza das coisas que você não vê, certo? Quem aqui tem um amiguinho na escola que estava triste? Quem aqui foi orar pelo amiguinho que estava triste? Parabéns! Quando a gente vai lá e ora por um amiguinho, a gente está mostrando para ele a fé que a gente tem, certo? Porque do mesmo jeito que Jesus morreu na cruz por nós, quando nós oramos por alguém, a gente mostra o amor de Jesus para aquela pessoa, certo? E a Bíblia conta pra gente também, em várias outras histórias, sobre exemplos de fé, não é, Yasmin? Isso mesmo. Vocês ouviram, por exemplo, a Yasmin. A Yasmin, ela tinha uma amiguinha na escola que ela estava muito chateada esses dias porque ela não conseguiu fazer uma atividade. Então a Yasmin chegou em casa e falou para mim e para minha mãe que ela estava muito triste porque a amiguinha dela saiu triste da escola porque não tinha conseguido fazer a atividade. Então a Yasmin foi e orou pelaquela amiguinha, não foi, Yasmin? Isso mesmo. E a amiguinha fez a prova de novo. E ela conseguiu fazer a prova? Conseguiu. Glória a Deus, não é? A Yasmin mostrou para aquela amiguinha a fé que ela tinha, certo? Então, quando a gente ora por um amiguinho, a gente mostra para ele a fé que a gente tem, certo? Por exemplo, tem várias outras histórias na Bíblia que falam sobre exemplos de fé. Então, ter fé significa que você pode orar pelo seu amiguinho, que você pode orar pela sua mãe. Por mais que você pode orar, Yasmin. Você pode orar pelos seus primos, pelos seus amigos, pelos seus avós. Exatamente, fala um pouquinho sobre fé. Pode falar. E quando você ora, Yasmin, quando você ora por eles, você está mostrando para eles o amor de Jesus, certo? Uhum. E qual é a importância de mostrar o amor de Jesus? A importância de mostrar o amor de Jesus é que a gente tem que ter fé, mostrar para um amigo como orar, para ele falar com Deus e mostrar para o amiguinho como jejuar. Como orar e como jejuar. Mostrar para o amiguinho a fé que você tem, certo? Tem um exemplo na Bíblia de uma história bem legal também. Mas, antes, quem tá prestando atenção, bate palma. Só metade tá prestando atenção? É uma palma, vai. Quem tá prestando atenção, bate uma palma. Ah, eu pensei que vocês não estavam prestando atenção, hein? E agora quem tá prestando atenção, bate 3 palmas. Ah, agora sim, hein? Tem outra história bem legal pra contar pra vocês. Quem gosta? Quem quer ouvir mais uma história? Ó, a Yasmin, ela fez o ID. E aí, a Yasmin aprendeu uma história bem legal. E aí ela chegou em casa contando pra mim e pra minha mãe a história que ela tinha aprendido. Yasmin, conta pra gente a fé de Abacuque. A fé de Abacuque A fé de Abacuque era que ele era um homem muito fiel a Deus. Ele orava todo dia. E teve um dia que Abacuque, ele chegou nos montes e falou para Deus uma reclamação. Aí Deus falou, escreve em uma tábua. Deus prevê o futuro que Abacuque estava escrevendo em uma tábua. Lá onde Abacuque morava, tinha muita pessoa que bebia, que não servia a Deus, fazia coisa errada, essas coisas. E Abacuque, na Bíblia, ele se descreve como um vigia dos montes, da Torre de Babel. E foi lá que ele fez a reclamação dele. Então, quem prestou atenção na história? De quem a gente estava falando? De Abacuque. E a Yasmin contou pra gente
que Abacuque era um homem de fé, certo? Então, Abacuque um dia chegou e apresentou uma reclamação para Deus, não foi? Isso. Porque onde Abacuque vivia, as pessoas elas pecavam muito e elas não temiam a Deus. Então, Abacuque subiu e foi falar com Deus. E a Yasmin falou que Abacuque, ele era descrito como o quê? Quem sabe? Como Abacuque era descrito na Bíblia? Eita, que ninguém ouviu a história, hein? Você sabe? Como? Sabe? Vocês não... Ninguém ouviu a história, nossa. Então como que Abacuque era descrito na Bíblia? Diz aqui o... Não. Ele escreveu numa tábua. E como ele era descrito? Sabem? Ó, a Yasmin falou pra gente que na Bíblia, Abacuque era descrito como um vigia dos montes, certo? Da Torre de Babel. E ele subiu lá em cima para falar para Deus sobre o povo dele. Imagina se Abacuque tivesse deixado o povo naquele jeito. Será que Abacuque teria mostrado para eles o amor de Deus? Não, né? Então, quando Abacuque subiu lá e contou para Deus, Abacuque estava mostrando a fé dele, certo? Então, nós também podemos ser assim. Quem aqui ora? Eu oro. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Eu também gosto de ler a Bíblia. Então, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia e quando a gente fala para o coleguinha sobre o amor de Jesus, nós estamos mostrando para ele a fé que nós temos no Senhor. A Bíblia fala que se a gente entregar para Deus uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, que a nossa fé pode mover os montes, certo? Imagina ter uma fé que move montanhas. Quem aqui já viu uma montanha? É grande, né? Imagina você falar: Deus, eu tenho fé e eu acredito que a minha fé pode mover montanhas. E a montanha se mover? Quem aqui gostaria? Gostaria. E a Bíblia fala isso pra gente, que nós temos que ter uma fé, que se nós tivermos fé, a nossa fé pode mover montanhas, certo, Yasmin? Isso mesmo. Então, quando nós vamos e falamos de Jesus para alguém, nós não estamos apenas falando para aquela pessoa o amor de Jesus, mas nós estamos mostrando para elas o amor de Jesus. A Bíblia também fala pra gente que o reino dos céus é dos pequeninos. Quem já ouviu falar isso? A Bíblia fala que o reino dos céus é dos pequeninos. E quando a gente vê em Hebreus 11:1 que a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos, nós temos mais certeza ainda que a nossa fé no Senhor pode mover montanhas, certo? Então, quem aqui vai orar por alguém essa semana? Quem aqui vai parar para ler mais a Bíblia? Você vai fazer 7 anos? Parabéns! É, que legal! E então quer dizer que você tem 7 anos que você ora, certo? Agora, ó, a Yasmin, ela vai contar uma história bem legal que aconteceu com ela. Só que vocês têm que ficar bem quietinho para ouvir a história, tá bom? Ó, a Yasmin, ela é minha irmã. E a Yasmin, ela gosta bastante de parar pra gente ler a Bíblia e a gente aprender junto. E aí, um dia aconteceu uma situação com ela na escola. Quem quer ouvir a história da Yasmin na escola? Conta pra gente, Yasmin, essa história na escola. Tinha uma professora que ela era muito brava. Aí teve um dia que ela tava com problema na família dela. Aí eu fui lá em casa, escrevi uma cartinha e coloquei João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos que nele creiam, mas não pereça, mas tenha vida eterna. E aí quando a gente foi embora, ela foi descendo chorando para a diretora. Falou que quem tinha dado a carta fui eu. A diretora ligou para minha mãe.
e falou sobre tudo isso. Minha mãe virou pra mim e me contou e eu fiquei muito feliz que a mensagem tocou o coração da minha professora. Exatamente. A Yasmin, ela chegava em casa chorando, falando que a professora tinha sido muito brava. E aí a gente começou a falar pra Yasmin que a Yasmin tinha que orar. E a gente tá falando sobre fé e oração, certo? Poxa, tá todo mundo dormindo? A gente tava falando sobre fé e oração, certo? Quem tá prestando atenção, bate 3 palminhas. Ah, sim, eu pensei que vocês tinham dormido, hein? Pensei que vocês tinham dormido. A Yasmin, ela chegava em casa triste. E aí a gente falou pra Yasmin, vamos orar, né, Yasmin? Isso mesmo. E aí a gente começou a orar. E aí a Yasmin falou, eu vou levar uma cartinha pra professora. E aí ela fez uma cartinha pra professora. E aí quando ela chegou lá na escola, ela entregou a cartinha pra professora. A gente orou, ela foi pra escola, entregou a cartinha pra professora. E a professora estava passando por uma situação muito ruim na casa dela. A professora estava muito triste. E aí a Yasmin deu a cartinha para a professora. Quando a Yasmin voltou para casa, a diretora ligou para minha mãe e falou que a professora tinha ido lá falar com ela e que ela estava muito triste. E que depois da cartinha ela ficou feliz porque tinha sido resposta de uma oração. Ou seja, aí a professora tinha orado pedindo para Deus uma resposta. E a Yasmin foi lá e levou a cartinha para ela. Então, a Yasmin foi um canal para que a professora tivesse o milagre dela, certo? Então, vocês também podem fazer isso. Cada um, conforme a sua fé, orar pelas pessoas que precisam, certo? Quem aqui já orou pela professora? Vocês sabiam que os nossos professores precisam de oração, os nossos amigos precisam de oração, a tia da escolinha também precisa de oração, não é, Yasmin? Isso mesmo. E muitas das vezes, não pense, porque vocês são pequenininhos, que o Senhor não vai usar, não é? Porque o Senhor usou a vida da Yasmin para falar com a professora, não foi, Yasmin? É. E como a professora tá hoje, Yasmin? Hoje a professora tá mais calma, não tá brigando mais. Exatamente, porque a Yasmin se deixou ir lá e o Senhor usou ela. E depois disso, a professora nunca mais ficou triste. A diretora falou que a professora estava muito doente. E aí depois ela recebeu um diagnóstico de que ela tinha sido curada da doença dela. Glória a Deus, não é? Então, assim tem que ser com a gente. Sermos canal para abençoar outras pessoas. Olha para o amiguinho que está do seu lado e fala para ele, amiguinho, você precisa falar de Jesus. Eu sei que vocês já ouviram essa musiquinha. Quem aqui já ouviu aquela musiquinha que fala, eu vou contar para todo mundo que Jesus é bom? Vocês já ouviram, certo? Canta aí, Yasmin. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Vamos cantar com a Yasmin. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. E nós, quando a Bíblia fala, tem uma parte, eu faço parte do ID Teens. E a Yasmin fez o ID Crianças. E a gente fala muito um versículo que é bem assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem aqui já ouviu esse versículo? Já ouviram esse versículo? E aí, o que vocês entendem desse versículo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Olha, esse versículo é um versículo muito importante, porque ele mostra algo que Jesus nos chamou para fazer. E falar da palavra dele e do amor dele para todo mundo, não é, Yasmin? É. E como você faz isso? Como você faz isso? Para ir falar do amor de Jesus. É para falar do amor de Jesus só quando você estiver na igreja? Não. Então, como? A gente pode falar do amor de Jesus falando para uma amiguinha, um amiguinho, um primo, uma prima. E falar que Jesus ama ela, que Jesus ama ele, que Jesus está todo o tempo com ele, Jesus não vai deixar ele só. É isso. Exatamente. Você sabe falar
Paulo. Ó, eu perguntei para Yasmin e eu vou perguntar para vocês também. Vocês sabem o nome de uma pessoa que falou do amor de Jesus na Bíblia? Vem cá, Yasmin, comigo. Você sabe o nome de uma pessoa que falou de Jesus na Bíblia? Quem? Jesus. Jesus falou do amor dele. Esqueci. Esqueceu? Você? Jesus. Jesus falou do amor dele. Quem mais sabe o nome de uma pessoa que falou do amor de Jesus? Anjo. Obedecer a Deus. Davi. Davi. Você? Jesus. Olha, na Bíblia, a gente tem vários exemplos de pessoas que falaram do amor de Jesus. O apóstolo Paulo é um deles. O apóstolo Paulo era um homem que tinha muita fé. E ele falava do amor de Jesus. Daniel falou do amor de Jesus. Os discípulos falaram de Jesus. E todas essas pessoas mostraram o amor de Jesus através da sua fé. Certo? Quando a Bíblia fala pra gente de fé, ela também fala sobre várias outras histórias de pessoas que foram curadas pela sua fé. Por exemplo, a gente está falando de ser amigo, certo, Yasmin? Mesmo. Vocês já ouviram falar da história de um homem que ele era paralítico e ele foi salvo pela fé dos seus amigos? A Bíblia fala sobre isso. Você já ouviu falar, Yasmin? Eu já. E como foi que ele conseguiu chegar até Jesus? Os amigos dele vêm que lá tinha muita pessoa e não cabia mais, porque a porta estava cheia de pessoas. Os amigos dele subiram no telhado e fizeram um buraco para a cama dele entrar lá dentro, no centro da casa que Jesus estava. E eram 4 amigos que ajudaram esse amigo que estava paralítico para Jesus curar ele. Exatamente, é isso mesmo. E adivinha o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu? Ele foi salvo. A Bíblia fala que ele foi curado. E a Bíblia também fala sobre vários outros exemplos de pessoas que foram curadas pela sua fé. Então, ter fé é importante, sim ou não? Sim, certo. E como a gente faz para ter fé? Orando, lendo a Bíblia e jejuando, exatamente, assim como a Yasmin falou no começo. Então, hoje, a gente tem que tomar a iniciativa. Quem sabe o que é iniciativa? É começar, certo? Quem aqui já começou a ler um livro bem legal? Quem aqui já começou uma corrida? Então, a gente precisa começar a falar do amor de Jesus onde quer que a gente vá, certo? Então, falar do amor de Jesus na escola, falar do amor de Jesus quando estiver brincando no parquinho, para mostrar para as pessoas aquilo que Jesus fez com a gente, certo? Quem aqui já aceitou Jesus? Já aceitaram Jesus? Glória a Deus! E depois que a gente aceita Jesus, o Senhor não cura tudo aquilo que a gente está triste? Então, a gente tem que ir e mostrar para as pessoas aquilo que Jesus fez na gente, certo? Isso é um exemplo de quê? De fé, certo? Então, hoje, nós temos que começar a falar para as pessoas sobre o amor de Jesus e mostrar para elas a fé que a gente tem em Deus, não é, Yasmin? É. Porque quando a gente começa a fazer isso, Yasmin, o que acontece? Para mostrar. As pessoas começam a ver que Jesus é bom e elas também começam a ver mudança. As pessoas começam a ver o amor de Jesus e elas têm a mudança da igreja, conhecem mais Jesus, da Bíblia. Exatamente. Então, agora a gente vai fazer algo bem importante. Todo mundo fica de pé. A gente vai orar, tá bom? Todo mundo coloca a mão no coração e a gente vai fazer essa oração, tá bom? A gente vai, porque quem aqui sabe da importância de aceitar Jesus?
a gente precisa aceitar Jesus todo dia, certo? Então, porque quando a gente aceita Jesus todos os dias, a gente mostra pra ele o quanto a gente ama, certo? Então, hoje, a gente vai tomar a iniciativa de falar do amor de Jesus, aonde quer que a gente vai, certo? Cumprindo o que está escrito na Bíblia, quando a Bíblia fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, vamos colocar a mão no coração e vamos orar. Começa a oração, Yasmin? Começa. Feche os olhinhos, vamos fechar o olho e vamos orar. Vai, Yasmin. Meu Deus, que o Senhor abençoe essas crianças, que elas venham ter uma noite incrível, que elas possam chegar em casa com muita saúde, que elas possam ter um resto de um dia abençoado. Amém. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Que em nome de Jesus nós possamos mostrar o seu amor em todos os lugares. Pai, nós te pedimos, Jesus, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ser a sua imagem e semelhança. E mostrar, Jesus, a fé que nós temos em ti. Aí vocês repetem essa parte, tá bom? Senhor Jesus, eu te peço que eu possa ser todos os dias a sua imagem e semelhança, que eu possa mostrar para os meus amiguinhos, para as pessoas que estão ao meu redor, o seu amor. E que pela minha fé elas encontrem o Senhor. E sejam curadas. Em nome de Jesus. Que eu mostre o Senhor através da minha vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.